Saúde a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor para você também que está nos assistindo aí pelo YouTube. Estamos dando início a mais uma aula de homilética, de discipulado com homilética. E estamos na disciplina de evangelismo, tá? E estamos aqui aprendendo as 4 determinações do evangelismo. E estamos agora no tópico como entregar um folheto, tá? E nesse momento a gente está aqui com a apostila, mas a gente vai ler agora a palavra, tá? É comum, devoção nossa, ler a palavra antes de começarmos a aula, tá? E começarmos a ler a apostila. Então, nós vamos ler hoje no Evangelho escrito por Mateus 28 e 19. Diz o texto sagrado exatamente assim. Glória a Deus. Todos acharam? 28 e 19 de Mateus. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, nos faz lembrar dela e fala aos nossos corações através dessa palavra. Muito obrigado. Amém. Podem sentar. Amados, nós vemos aqui um texto que é um momento em que o Senhor Jesus Cristo, Ele aparece depois de ressuscitado aos seus discípulos e Ele dá essas últimas determinações para seus discípulos. E Ele, reunido com os seus discípulos, nos seus últimos momentos aqui na terra, depois da sua ressurreição, Ele diz exatamente isso que a gente leu. Portanto, ide, ensinai todas as nações, tá? Veja bem, o Senhor diz o quê? Ide, ensinai todas as nações. Então nós não podemos só pregar, temos que ensinar. Quando assim não fazemos, pecamos, porque Ele disse: portanto, ide e ensinai todas as nações. Então temos que ensinar o Evangelho, temos que explicar o Evangelho. É importante que a gente tenha esse cuidado, esse carinho, essa singeleza de explicar da maneira que a gente aprendeu, que a gente aceitou Jesus, passar para as outras pessoas, tá? Porque é necessário ensinar, explicar a palavra. Veja em Mateus 19, já veio Mateus, é isso mesmo. Mateus, deixa eu ver se é o 13 aqui. É a parábola da semente do semeador. Mateus, aqui, 13 e 19. A parábola do semeador. Veja o que ele diz aqui: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Deu para entender? Que é necessário explicar a palavra. Não podemos dizer só Jesus te ama. Por
que Jesus o ama, né? Por que Jesus morreu na cruz? Por que Ele veio nos salvar? Então, precisamos nos dedicar a aprender acerca da salvação para ensinarmos as outras pessoas, para que assim elas venham tirar todas as suas dúvidas e aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então, quando a gente não explica a palavra, por isso que nós, quando estamos pregando, temos que ter o cuidado de explicar a palavra. Não podemos simplesmente ler a palavra e não explicar, não. Temos que debulhar a semente, tá? E às vezes temos até que mastigar a semente para colocar na boca dos recém-nascidos, que são os novos convertidos. Tem que explicar. Por quê? Se eles não entenderem a palavra, o que eles ouvirem e não entenderem, o maligno vem e arrebata. Como o maligno arrebata? Através dos problemas. Por não terem entendimento da palavra, eles se deixam levar pelos problemas e terminam desistindo na caminhada, porque o maligno lhe arrebatou aquilo que foi semeado, porque não foi semeado de uma maneira correta, de uma maneira exata, certo? Então, quando semearmos, temos que semear com maior cuidado, com muito carinho, tá? Para não perdermos a semente semeada. Então, o texto diz aqui, que a gente estava lendo aqui, bota para lá, Mateus 28, 19. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é um sepultamento público. É quando alguém toma a decisão de morrer para o mundo. Olha, eu não quero mais viver segundo a vontade do mundo. Eu quero morrer para o mundo. E aí, esta pessoa é batizada, ou seja, ela é sepultada, espiritualmente falando, é sepultado o velho homem daquela pessoa. Por isso que batismo tem que ser por imersão, porque a água é símbolo da areia que submerge o corpo velho, né, trazendo o corpo novo, porque o batismo também é símbolo da ressurreição. É enterrado o corpo velho e ressuscita o corpo novo, certo? Então, o batismo é um sepultamento público, ou seja, quando a pessoa se batiza, ela está dizendo para o mundo e para a igreja: eu morri, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, foi sepultado, foi enterrado ali, tá? Então não pode a pessoa vir do batismo e procurar viver a velha vida, os mesmos comportamentos, tá? Não podemos mais agir dessa maneira, tá bom? Temos que ter esse cuidado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Alguns batizam em nome de Jesus, não pode só ser em nome de Jesus, tá? Em nome de Deus não pode, em nome do Espírito Santo não pode. Tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo, porém, uma coisa, que no batismo deve-se dar confissão pública, tá? Ou seja, quando nós batizamos alguém, nós perguntamos: você está de acordo com essa doutrina da sua igreja? E a pessoa diz: estou. Se aceita? Aceita. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E aí é mergulhada a pessoa e nasce a nova criatura. Então, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E diz mais assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, lembrando as pessoas que elas têm que guardar todas as palavras que ela tem ouvido e praticar. Não pode simplesmente só ouvir e não praticar, porque Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica ela, não vive
vive ela, é semelhante à onda do mar. Aquele que duvida da palavra, que não atenta para a palavra, é semelhante à onda do mar, que vai e volta, vai e volta, vai e volta e não sai daquele lugar. Tá? Então é o tipo de cristão que ele não guarda a palavra, que ele não vive a palavra. Então ele só vive naquela mesma situação, não muda. A tendência é sempre ir para baixo, é sempre regredir em vez de progredir. Ou ele fica estagnado, estaciona ali, não sai daquilo, ou ele começa a descer, não cresce. Você não vê ele dar fruto, você não vê ele trazer uma vida para a igreja, você não vê ele se consagrar, ele orar, ela orar, você não vê, tá? Então é as pessoas que não guardam, amém, soldado, Pai do Senhor, não guardam a palavra. Então temos que ensinar também as pessoas que devem se guardar a palavra, certo? Então, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E nos deu uma segurança. A segurança é que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Olha, são poucos os cristãos que acreditam nessa promessa. Por quê? Que Jesus está conosco todos os dias. Porque tem muitos cristãos que duvidam da presença dEle, que acham que foi abandonado por Ele. Basta passar por uma situação difícil. Passou por uma situação difícil, a pessoa diz: Deus não está me vendo. E não sabe ele que Deus está com ele. Deus está com ele, tá? O Senhor disse em 3:20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus está conosco aqui, ceando em nossa casa, tá? E futuramente nós estaremos com Ele. Então não duvide da presença de Deus, não duvide da palavra de Deus, porque quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, Ele está mesmo. Não duvide não. Eu já vi, como eu vejo muito a igreja, né? E às vezes eu fico vendo como Deus está presente na igreja, como Ele cuida dos seus, porque às vezes eu tenho palavras, eu trago palavras para dar à igreja, e principalmente nos dias de pregação que eu vou pregar, aí eu fico ali naquela ligação com Deus, pedindo prova a Deus se é aquilo que eu tenho que trazer mesmo para a igreja. E aí sempre Ele levanta alguém para mim falar, né? Aí eu estou lá e alguém fala mais ou menos naquele assunto que eu vou falar, ou seja, me dá a noção exata que eu queria para poder pregar aquilo. Aí eu prego com mais ousadia, com mais alegria, com mais segurança. Então eu sempre peço a Deus a direção para trazer a palavra para a igreja. Eu estava um dia desse aí, eu estava com 2 pregações no aniversário da coordenadora Josiane. Aí eu tinha o filho pródigo e tinha o semeador. Não, acho que foi semeador, parece. Aí eu disse: meu Deus, qual das 2 pregações eu trago para esta noite nesse lugar? E fiquei provando Deus ali. Fiquei provando Deus, e vinha um e vinha outro, e era o louvor, e era isso, e era aquilo. Aí, por último, a última pessoa para louvar o hino para tirar de oferta. Aí chamou. Quando chamou, a pessoa louvou o hino do filho pródigo. Pronto. É isso que Deus quer. O filho pródigo. Aí eu preguei sobre o filho pródigo. Então, não podemos achar que as coisas estão entregues na nossa mão e que Deus deixou por nossa conta. Não. Deus, Ele está administrando tudo, tá? Ele não está fora do controle, Ele está controlando todas as coisas. Para você ter uma ideia, a palavra que sai na igreja, o Espírito Santo administra ela de acordo que cada pessoa, cada coração é tocado. Deus fala com todo mundo que está dentro da igreja. Ninguém sai daqui do mesmo jeito que entrou. Todo mundo ouve Deus falar. Toda palavra que sai toca nas pessoas que estão aqui dentro. Então, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Pode ser a consumação dos séculos no sentido global,
tá? E pode ser a consumação do século na nossa vida, ou seja, quando nós terminamos o nosso tempo aqui, né, individualmente, e partimos para a glória, tá? Ou dos séculos, ou da nossa vida individual, Ele está conosco, até o último dia da nossa vida. Até o último dia da nossa vida. Amém? Alguma pergunta a fazer? Então vamos lá. Vamos entrar aqui na apostila, na página de número 7, no tópico 2.1. Glória a Deus. Olha, diz exatamente assim o texto sagrado: como entregar um folheto. Olha, acharam aí? Acharam? Página 7. Como entregar um folheto. Como entregar um folheto. Todos acharam? Amém? Parece que não acharam. Amém. Como entregar um folheto? Entregue um folheto sempre como? Como, pessoal? Sorrindo. Por isso que a gente não pode sair para o evangelismo mal-humorado, com raiva. Não pode. Temos que sair bem-humorado, com aquele desejo: Senhor, eu quero alma nessa noite. Mostra onde é que está ela. Mostre. Senhor, me dê discernimento, me dê entendimento. Aí Deus vai lhe dar a visão exata que você precisa para encontrar essas almas. Então, ó, saiu para evangelizar. Olha, atenção. Tem alguém aí? Ó, saiu para evangelizar, está em casa. Ei, devemos colocar para evangelizar uma roupa bem fraquinha, tá? Sandália havaiana, não precisa pentear o cabelo, tá? Quer dizer, vamos sair assim, tá certo? Não? Não me ligar, né? O irmão está dizendo que ele vai evangelizar, não é meio ligado, não. Então, ei, para sair ao evangelismo, temos que colocar uma das nossas melhores roupas, certo? Precisa, porque nós vamos falar do amor de Deus. Já pensou em falar do amor de Deus todo malameado, que vai dizer: rapaz, essa vida que tu leva. Não, mas veja bem, aonde você chegar na alta sociedade, se você chegar mal uniformizado, você não é bem recebido, não. Porque o mundo, ele vive de aparência. O mundo, a gente está lidando com o mundo, e o mundo vive de aparência. Está entendendo? Não é obrigado que você saia de terno e gravata, mas que você tem que sair bem trajado, tem que sair. Quanto mais bonito você sair, melhor. Por quê? Você vai lidar com o mundo, tá? Pessoas que vão lhe julgar a partir do momento que você parar para conversar com elas. Julgar a sua aparência. Está entendendo? Vão julgar pela sua aparência. O mundo julga pela aparência. No mundo você é o que você tem. O que você tem. Tá? Então, devemos. Você está entendendo? Está entendendo? Qual é a sua dúvida em relação a isso? O senhor acha que para evangelizar ele deve sair bem à vontade? Estou entendendo. Bom, de havaiana não é bom. Não é bom. Os pés sujos. Os pés. Pô, se não tem um sapato, isso é um dever da igreja se reunir e dar um sapato à pessoa que está para evangelizar. Não, é sério mesmo, não está brincando não. Estou brincando não. É um dever da igreja. Se a pessoa está envolvida na obra, a igreja tem que ajudar a pessoa. E eu estou falando, não é tirar do tiros e oferta não. O pastor, se ele é o pastor presidente da frente, ele pode até tirar. Mas é a igreja mesmo, os irmãos
irmão que observa, porque se eu estou na igreja, eu vejo o irmão, está com um sapato, só tem um sapato, eu só tenho uma roupa, eu vou procurar arrumar um jeito de trazer uma roupa para ele. É um dever nosso, ajudar o nosso próximo. A própria Bíblia diz que nós devemos ajudar primeiro os de casa, os domésticos da fé, para depois ajudar os de fora. Então, o irmão está no evangelismo direto, só tem aquela roupa, vou comprar roupa para ele. Você não vai perder nada com isso, porque você está investindo numa pessoa que está dando crescimento ao reino de Deus, você vai ter parte daquilo também. Então, podemos sair. Se o senhor está vindo de um trabalho, não tem tempo em casa, tudo bem, Deus entende e vai passar. Eu acredito que desapercebido, todo mundo vai entender. Mas se nós viemos de casa, devemos colocar uma das melhores roupas, tá bom? Colocar uma roupa limpa. Ei, não se esqueça de colocar um desodorantezinho, viu? Não se esqueça, para não ficar aquele cheirinho de chimpanzé, viu? Que só Deus contempla. Imagina você entra num lugar fechado, uma sala, feita de pessoas que chamam para ir na sua casa, está lá, a casinha apertadinha, todo mundo junto ali, e o cara cheirando a macaco, como é que vai? Fica difícil, né? Eu me lembro que uma vez eu esqueci o meu desodorante, e eu fui eu estava trabalhando, né? E precisei ir em Casa Amarela. Aí já veio em Casa Amarela, as axilas suou, né? E eu fui embora. Mas irmão, quando eu volto de Casa Amarela, sol quente, o negócio aqueceu, já veio no micro-ônibus, estava sentado. Por quê? Eu não sei porque eu usei de gentileza para dar o assento para outra pessoa. Eu já estava sentindo já alguma coisa estranha já, aquele cheirinho desagradável, né? Aí eu levantei para dar lugar à senhora que estava de pé, sempre minha senhora. Quando eu levantei, ela sentou, aí eu botei a mão para cima para segurar no ferro. Já deu para entender, né? Eu senti, mas eu disser segurar, e esse micro-ônibus fica distante das cadeiras para você segurar, né? O grande não, o grande tem muitas cadeiras, mas você fica meio perdido, tem que ficar aqui mesmo, pendurado. Aí eu, eita, só, aí eu já estava passado de vergonha, a fim que chegasse aqui em Nova Descoberta, vinha lá no Vasco, perto da subida do alto da rua 2 para cá. Aí, daqui a pouco, o engraçadinho do cobrador acha da uma de engraçadinho e diz: eita, tem macaco na rodada. Meu filho esqueceu o desodorante. E aí eu fiquei todo sem graça assim. E aí o ônibus chegou mais de cima. Antes de subir na ladeira do Vasco, eu desci e vim andando. Irmão, que situação! É difícil. Eu me lembro, eu era novo convertido ainda, isso aconteceu. Eu disse: rapaz, então vai sair para evangelizar? Pega o desodorante e isso mesmo. Faltou desodorante, pastor? Passa limão. No meu momento de dificuldade, logo quando eu era novo convertido, faltava desodorante e faltava perfume. Sabe o que eu fazia? Vou dizer para vocês. Eu chegava no banheiro, tinha que fazer uma coisa, não podia sair. Eu pegava o sabonete, espumava bem muito e passava aqui. Só que eu passava o sabonete e espumava, né? Quando eu saía, o bicho endurecia, estava tudo. Mas era, irmão, aquele desenho de não querer ficar atrás, de sair, entendeu? Então, a gente tem que fazer o melhor, certo? Então, coloca o desodorante, vê como é que está a roupa. Já pensou? Você sai para evangelizar, a roupa cheia de gruda aqui, toda melada. Poxa, a pessoa vai olhar para tu assim, esse cara é todo ceboso, bem, cara esquisito, entendeu? Tem gente que entende, deve ser alguma razão que o mundo está assim, mas outras vezes que a gente já é perseguido, maltratado, desprezado, tá? Por pessoas que não têm o conhecimento. Tá? E se você der lugar para a pessoa ali, tá entendendo? Então tem que ter um cuidado, tem que sair cheiroso, bonito, tá? Eu me lembro que outra vez eu cheguei, eu vim nas carreiras do trabalho, aí eu vim com a roupa que eu estava, motoqueiro, trabalhando o dia todo para quebrar essa bota. Aí a meia estava daquele jeito. Aí chegou, aí vamos fazer a visita, irmão, vem cá, entra aqui, o grupo entra aqui, entra. Aí
casa bem limpinha, todo mundo tirou a sandália, e eu digo, e eu? Sapato, se eu tirar, uma volta que a gente vai aí da sala da mulher. Aí eu ficar aqui fora, não, pode entrar. Aí eu vou lá assim, pode entrar com sapato e tudo. Eu digo, glória a Deus, vamos lá, glória a Deus, aleluia. Eita, estou sentindo Deus. Não precisa tirar, se eu tiro o sapato ali, irmão, todo mundo vai olhar para mim. Que foi o dia todo trabalhando, né? Tempo de chuva, molha a bota, molha a meia, o calor com a frieza, pense. Então, temos que ter esse cuidado, porque nós vamos entrar na casa de pessoas, tá? Pode ser qualquer pessoa, tá bom? Pode ser rico, pode ser pobre, tá certo? Mas temos que demonstrar que nós somos educados, que nós somos limpos, tá certo? Temos que ter cuidado. Como entregar um folheto, tá? Entregue o folheto sempre sorrindo. Aqui o folheto, a literatura, certo? Então, nunca dê. Tem gente que fala assim: tome, medite e leia. Não, leia e medite. Jesus se ama, leia e medite. Não é assim não. Não é assim não. Cada pessoa merece a sua atenção. Cada pessoa merece a nossa atenção. E cada literatura tem que ser entregue de uma maneira muito especial. Não pode ser entregue assim não. Tá? Então, essas literaturas têm dois valores. Ela tem o valor comercial dela, secular, e tem o valor espiritual. Então, ela deve ser valorizada. Valorizada. Tá? Houve sangue, aqui tem sangue envolvido. Teve uma mente que parou para criar essa literatura. Gastou tempo, teve oração, teve todo o trabalho voltado para que essa literatura chegasse em nossas mãos. Então não podemos simplesmente jogar ela. A própria Bíblia diz que não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos. Tá? Então devemos ter o cuidado de, a pessoa vai, entrega, boa noite, paz seja convosco, a paz do Senhor para você. Eu saúdo todo mundo com a paz do Senhor. Quando você vai evangelizar, todo mundo é a paz do Senhor. Tem isso não. Aonde eu chegar, eu saúdo com a paz do Senhor. Às vezes eu digo boa noite, mas na maioria das vezes é paz do Senhor. Paz do Senhor, meu amado, né? Aí, alguém fala aí, amém bem baixinho, ou diz, eu não sou evangélico não, digo, mas a paz do Senhor para você. Nós saímos para trazer a paz para as pessoas. Eu já aproveito a oportunidade. Então, a paz do Senhor para você. Você aceita uma literatura? Né? Às vezes eu pergunto se aceita a literatura. E às vezes eu saúdo com a paz do Senhor e tudo bem com você? Prazer em conhecer. Meu nome, sou o pastor Daulo, estou com a minha equipe aqui. Você já é evangélico? O senhor diz, não. Já foi evangélico? A pessoa, fui. Eu digo, o que é que falta para você voltar para Jesus? Estamos aqui para lhe ajudar. Aí começa aquele diálogo. Você tem alguém evangélico na sua família? Tá? Quanto tempo você passou no evangelho? Ser afastado. Quanto tempo você passou lá? Saiu em que ano? Tem visitado a igreja? Você tem que bater um papo com a pessoa. É uma nova amizade, é um novo amigo. Você tem que ganhar a confiança da pessoa. Ela tem que se sentir à vontade com você, que é para ela se abrir, para que você encontre o defeito, onde é que está a ferida, e assim você possa usar o remédio exato para a ferida exata. Certo? Ali para a ferida, você usar o remédio exato, o remédio certo. Bom? Então precisa, não deve ter pressa quando se está conversando com alguém, tá? Porque a gente não vai salvar o mundo. Quem salva o mundo é Jesus. E tem outras pessoas além de nós evangelizando. Não saímos para salvar todas as pessoas, nós saímos para evangelizar. E se alguém nos dá atenção, devemos realmente gastar tempo com aquela pessoa para que ela seja bem evangelizada, para que ela entenda bem a palavra de Deus, e assim ela não venha perder, como diz o texto aí que a gente leu. Se não for explicado, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. Então, lembre-se, sempre com um sorriso no rosto. Certo? Não só isso feito que eu dei agora, sorriso artificial, mas, está entendendo? Seguindo de uma boa noite, da paz do Senhor, tudo bem, como está? É uma honra de conhecer, tá? Eu sou da Assembleia de Deus em tal lugar, sou da Igreja Batista, daí vai falando sempre sempre exprometido, sempre aberto, tá? Saiu para evangelizar de cara fechada, não. Também não podemos estar kkkk, tá? Não podemos estar nas gargalhadas, não. Sorriso é exclusivamente para a pessoa com quem você vai falar. Tá? Pode falar, pastor. Olha, esse que o senhor falou aí, para evangelizar, você tem que vestir a vida ali. Por quê? Porque você
vai lidar com pessoas que vai lhe julgar pela sua aparência. Está entendendo? E a gente já levava nome de ignorante, povo pobre, sabe? Povo sem conhecimento, sem cultura, tá? Então nós já fomos muito taxados como ignorantes. Então nós temos que demonstrar que nós temos um Deus poderoso, que não só age na nossa vida interior, como também age na nossa vida exterior. Não podemos sair de qualquer jeito, devemos realmente mostrar que somos bem trajados, que somos bonitos, tá? Mostrar essa beleza aparente também. Pra gente, a pessoa está pregando ali, precisa estar de paletó, ou assim também assim. Não, aí já é outro cargo. Veja bem, para se exercer um cargo, para se ter um cargo ali, dirigir um povo, Vai pregar a palavra. vai pregar. O pregador chega, feito pronto, dá camisa, feito Senhor. Quer dizer que isso aí também pode ou não? Na igreja do Senhor existem regras, como também numa firma existe, certo? Se o senhor trabalha numa firma, o senhor recebe um uniforme. O senhor não pode ir sem seu uniforme, tá? Isso em qualquer lugar. Se é na medicina, tem um chalé, né? Se é uma empresa, você tem a sua farda. Cada departamento tem o seu fardamento, certo? Então, se você vai no Tribunal de Justiça, o juiz tem a sua capa, tá? Tem as suas vestes. Aonde você chegar, o advogado também tem a sua manta, a sua capa, tá? Todos eles têm. Então nós também servimos ao Deus Todo-Poderoso. Se o homem para o homem usa isso, e o nosso Deus Poderoso era para a gente dar algo que não se tem nem na terra, algo além daquilo que o homem dá. Mas quando não tem, a gente deve dar o melhor que a gente tem. Então, na igreja, eu não sou a favor quando o pastor diz assim: só vai pregar se tiver paletó. Porque eu acho que se é assim, ele devia dar um paletó dele para o camarada pregar. Certo? Mas que é necessário que esteja ali, pelo menos de camisa e gravata, Por quê? Você está representando o Deus Todo-Poderoso. Tem igreja que a diabo, ele não sobe ali, ele não sobe não, tem que ter paletó. Essa igreja aqui, Madureira mesmo, a Madureira quando era aqui, se fosse assim, se fosse para pregar, porque todo diabo ficava ali. Chegava o diabo, pastor, o que for de diabo, vem para cá, diabo para cá, para cá, para cá. Se ele visse um paletó, só que ele não tinha ele dizia lá na cara, certo? Ele não tinha assim, ética. É aqui que eu não quero, para mim não dou dizia de lá, pode ter sido um paletó, bota um paletó para aqui, dizia isso. Agora, só que eu vejo, né? Muita gente, esse paletó, eu acho, na minha opinião, acho que não pode mesmo, não, tá em cima de... Sem paletó? Não, o paletó. Eu sei que paletó não prega, né? Mas isso aí é ruim. Isso daí como se diz assim, ele mesmo tem que saber, tem que estar com o paletó, sabe? Também tipo de ceia. Eu vejo pessoas sem paletó. A ceia é uma festa que deve-se participar dela a rigor. No caso da ceia, eu abro exceção. Realmente, quem participa da ceia deve vir com a sua melhor roupa. E no caso dos obreiros, deve-se ter paletó. Entendeu? É uma ceia, é a festa do amor. É a maior festa que existe no reino de Deus, é a Santa Ceia. Então é importante que todos os obreiros estejam a rigor, a caráter. Está entendendo? É importante isso aí. Agora, nos outros dias normais, está entendendo? Eu estou falando isso porque na Santa Ceia é uma festa única e exclusiva entre nós, tá? Todo dia Deus está presente, está, mas na Santa Ceia é o dia que Deus está completo, está corpo, alma e espírito. Pode ver que está o sangue, está o corpo, que é o pão, e está o espírito. Certo? É uma festa além de todas as outras. É a maior de todas, é a Santa Ceia. Tá? Ela deve ser celebrada da melhor maneira possível. Tá? Agora, claro, se a pessoa não tem roupa, ninguém pode obrigar. Tá certo? Mas Santa Ceia nós devemos vir a caráter, devemos vir a rigor. Tá? Mas se não vier, não está pecando. Não é porque se a pessoa não tem e não vai vir, então não está pecando. Tá certo? Olha, você pega quando você sabe o que deve fazer e não faz porque não quer. Aí você pega. Mas se você não
Se você está fazendo porque não tem outro meio, Deus entende. Então, Santa Ceia eu entendo. E até rogo aos irmãos que venham a caráter. Senhor de paletó, tá? Outra coisa, diácono não é para estar ali em cima. O lugar de diácono é na nave da igreja, é aqui, ó, embaixo. Diácono é escravo. É escravo do Senhor. É escravo da igreja. Essa linguagem diácono, se você ler ela, for lá nos termos primitivos, quer dizer escravo. Não é escravo para ser humilhado e pisado, não. É porque o diácono é um dos obreiros da igreja que mais trabalha. Está entendendo? É o diácono. Ele tanto tira, porque o diácono também é levita. É levita. Ele também canta. Ele tira, antigamente um diácono era um levita. Antigamente é que fazia o papel do diácono. Então hoje também hoje tem levita, que é a pessoa que só canta, né? E tem diácono, mas o diácono não levita também, porque ele tira os cultos da igreja também, tira os cultos da igreja, tá? Ele tem que estar aqui atento, olhando criança, olhando as senhoras, os órfãos, as viúvas, tá? Tem que levar a Santa Ceia, tem que visitar os enfermos, tem que visitar os órfãos, as viúvas, tem que levar comida para quem é necessitado, tem que ter todo esse trabalho, tem que ser viado na igreja, tem que estar atento para um endemoniado, alguém que está atrapalhando, impedindo de alguém ouvir a palavra. O diácono tem que estar ligado no som ali, observando o som, como é que está, tirar a microfonia, tá? Procurar regular o som para que o pregador não tenha que sair do lugar ou alguma outra pessoa. O diácono ele tem essa responsabilidade de estar atento em todos os pontos da igreja. Está entendendo? Porque os diáconos foram constituídos para servir a igreja, enquanto os outros iam levar a palavra. Pode ver que Paulo diz: olha, levanta homens aí para servir a mesa. A mesa é o quê? É a casa do Senhor. Está entendendo? Servir a mesa não é só uma Santa Ceia, não. Servir a mesa, você sabe que todo dia quando a gente está aqui, a gente se alimenta de quê? Da palavra de Deus. Então simboliza tomar conta da igreja por completo, tá? O diácono. E o lugar de diácono é aqui embaixo. Ali em cima ficam os ministros que vai trazer a palavra do dia ou da noite. Entendeu? Os escalados, tá? O governo da igreja fica sentado ali, os magistrados, e os demais ficam na área da igreja para cuidar. Alguém tem? O senhor entendeu que. Oi, pode falar. Paletó. Está ali na frente. Sim. Isso. O próprio sacerdote, né? Isso. Ele não poderia exercer o ofício de divulgação sem estar uniformizado. E era um rigor tremendo. Era um rigor tremendo para poder estar lá na frente. Né? Então, isso também é igreja. É verdade. Uma própria palavra diz: ele não fazia a obra relaxadamente. E você vê o subir no culto, sem o paletó, sem o trabalho. Aí vai chegar um bispo que achei aqui assim. De todo jeito, entendeu? Então, seu Wilson, isso aí é um rigor que vem desde o Antigo Testamento, tá? E os magistrados, os homens das sinagogas, eles tinham capas, né? Eles tinham capas, eles tinham seu éfode, né? Éfode, que era um vestido, tá? Tudo organizado, de acordo, filactérios, tinha tudo, eles tinham tudo organizadozinho. E não é diferente hoje. A gente não deve fazer disso uma exigência ao ponto de dizer que a pessoa não vai exercer a função de Deus se não tiver. Se a pessoa não tem, vai ter que criar a situação, porque o que está faltando é isso aí. Muitos gostam de mandar, mas não gostam de ajudar e de fazer. A igreja do Senhor, ela precisa ter mais amor. Porque a gente costuma julgar, em vez de julgar, porque a gente não ajuda, né? Fulano não tem um paletó. Será que alguém não tem mais de um? Tem mais de um? Quando se converteu, né? Reclamaram porque ele estava ali em cima sem sapato, mas porque ele não tinha sapato. Foi. Eu vinha para a igreja com uma percata. E eu passei uma vergonha uma vez, numa reunião. Disseram em alta voz para todo mundo ouvir que eu não podia vir de percata, não. E nem perguntaram a mim porque eu vim de percata. Porque você vai perguntar o que está acontecendo, né? Mas não. Eu passei essa vergonha pública, tá? Porque eu vinha de percata. Meu Deus do céu, só Deus sabe por quê. Eu não tinha sapato. Eu estava vivendo naquela percata, né?
Então, isso aí a gente tem que ter esse cuidado de procurar chamar as pessoas, conversar, procurar saber quais são as suas necessidades, para procurar ajudar, tá? Antes de condenar lá, porque tem gente que nem julga, já condena logo. Também gostando de Deus também tem investido no líder, quando aquela pessoa que se encarregou de escalar a pessoa, pegar na frente da palavra, ela tem essa visão do primeiro, chegar na pessoa, a gente não vai querer escalar você para pregar ou dar uma palavra, fazer uma apresentação, você não faz, e aí é procurar saber a pessoa, mas não vem, se ela não vem, ela vai dizer, não, você vai pegar a providenciar. Ele vai chegar ali na frente tranquilo, se for assim. Fazer a reunião com os obreiros e olha, a gente está precisando de um paletó para fulano e tal. Quem tem? Entendeu? A gente está precisando de um sapato número tal para fulano e tal, porque ele trabalha, é esforçado e não tem condição, a gente precisa, tá? Isso mesmo, ali em particular. Olha, eu quando me converti, eu me casei com um paletó. Esse paletó tinha eu me casei, para você ver as coisas como é que estavam. A gente se casou, só Deus contemplou a nossa situação. Eu mesmo fiz as comidas no meu casamento. Eu tinha lanchonete, mas era quebrada. Eu fiz as comidas, algumas pessoas doaram o bolo, e foi no terraço da casa da minha mãe que a gente se casou, porque estava vendo escândalo acerca de nós, né? Muito boato, muita fofoca, e a gente não podia se casar na igreja. Nos casamos no terraço da casa da minha mãe, tá? E eu convidei só o ministério para ir, mas deu mais de 40 pessoas, que a outra pessoa sabia que a gente ia casar, foi tudo para lá nas carreiras, né? Então, eu tinha um paletó que eu comprei ele no brechó, e ele tinha um furinho aqui nas costas. Eu disse, só tem esse, vai ter que casar com ele mesmo. Aí eu peguei, colei o papel, pintei o papel e colei por dentro. Como ele era preto, né, tirou a imagem e era nas costas, né? E a gente se casou. Depois eu fui no brechó e comprei outro paletó, bonitão, preto, né, usado, queimado por dentro, mas por fora estava pretinho. Eu usei esse paletó mais ou menos uns 7 anos. Só era ele, o preto. Eu gosto de preto por causa disso. E aí um dia eu encontrei uma irmã no caminho, uma menina, aí disse, Diabundal, olha, eu tinha falado com o senhor, pensei no senhor, o que foi, minha filha? Aí ela fez, olha, porque meu tio arrumou um emprego de garçom e pediram a ele um paletó preto. Eu disse, eu sei que tem muito paletó preto, eu vou falar com ele. E eu só tinha aquele. Entendeu? Então, paletó preto é bom por causa disso, né? Então, você vê que quantas pessoas passam constrangimento, estão vivendo a situação e as pessoas não sabem o que ela está sofrendo, tá? Então precisamos parar para entender as pessoas, chamar as pessoas, conversar com as pessoas. Quando vê uma pessoa vindo com a roupa, muitas vezes, pergunta o que é que está acontecendo, se está precisando de ajuda. É conversar com as pessoas, mas não está acontecendo isso, é cada um por si, se vire, e Deus está só observando, tá? Então devemos ter esse cuidado. Voltando para o texto original. O senhor entendeu, seu Wilson, que a gente deve estar bem trajado? É necessário que esteja bem trajado? Eu sei, agora que ele está falando sobre evangelizar. Eu sei que não é, a gente tem que andar ali para evangelizar. Né? Mas que ele está falando aí, para a gente ganhar um projeto, precisa estar bem. Se a gente tiver uma roupinha melhorzinha, não porque uma roupa bem. Quando eu disse a sua melhor roupa, é como, olha, eu vou com a roupa lá, sabe? Assim. Ele que escolhe a melhor roupa dele, não quero dizer, eu vou evangelizar. Ele que escolhe, ele tá falando assim, ele escolhe a melhor roupa dele. Eu sei, mas a gente cada carro, pessoal, o que eu quero dizer, cada carro, pelo que tem, se você tiver uma roupinha fraquinha, mas foi isso que eu disse, pegue a sua melhor roupa. Todo ser humano tem a sua melhor roupa, foi isso que eu disse. vai deixar de sair com Não, mas o senhor não entendeu o espírito da palavra. Veja bem, olha, todo mundo, no dia da evangelização, você deve pegar a sua melhor roupa. E ele disse assim, uma das suas melhores roupas. Então, o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que você não deve estar pegando roupa rasgada, roupa manchada, suja, uma das suas melhores roupas, porque você vai se apresentar, você vai levar, falar de Deus que é rico, que é limpo, que é sábio, que é poderoso, que abençoa, que enriquece, que prospera, que ajuda. Então, você vai falar com Deus, ele está vindo. Deus enriquece? Mas se ele tiver, e se ele for do jeito que ele quer mesmo assim, se a pessoa falar, não, você não tem Deus porque você anda assim,
causa desse julgamento da aparência que ele está falando, das melhores roupas. Olha, mas é para prevenir esse tipo de discussão. Olha, que a gente vai sair da melhor O maneira. irmão Agostinho, ele tem o carro dele. Se ele chegar de paletó e gravata no tribunal, quando ele vem aqui, doutor. Mas se ele chegar com uma roupinha dessa aqui, bota ali, ó. E bota ali, ele é o motorista, bota ali. Mas se ele chegar de paletó e gravata, doutor, vem aqui, doutor, vem aqui, doutor. Julga pela aparência. O mundo julga pela aparência. A gente aqui sabe a necessidade do outro. Olha, veja só, vamos entender isso. Aqui embaixo vinha passando um rapaz, o senhor olhava para ele assim, não era nada. Só nem a polícia. Só bem mancapinho, com uma pistola aqui, Aí o policial passou de lá, olhou para ele assim, meu irmão, mão na cabeça, bora. Ele fez, Chico. E é assim, mão na cabeça, porque essa pistola aí, eu estaria olhando. Para que essa pistola aí? Tu sabe que eu sou para mão na cabeça? Isso aí é que não é pegar em mim. Os policiais ali. Aí você levantou e fez. Puxa, ele estava dando queixa, documento, ele pegou, fez assim. Quando ele fez assim, ó, capitão. Aí eu olhei assim, fez, desculpa aí, doutor, o senhor não vai mais doutor, você não tá. E aí? O que foi que aconteceu? Ele jogou o quê? Ele jogou a aparência. É isso que esse está se falando, jogou a aparência. Ele entrou no carro, foi embora. Não falou mais nada. Jogou a aparência. Que era capitão, tá bem, irmão. Se eu não fosse isso aqui, se fosse um pobrezinho, certo que ele não ia andar com arma, certo? Certo que ele não ia andar com arma, eu posso andar. Na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses 5, o texto sagrado diz assim, olha, fugir de toda a aparência do mal, certo? Qualquer aparência que venha fazer com que alguém olhando para você pense de outra maneira. Quando a gente sai bem trajado para evangelizar, você pode lidar com um bando de assaltante, de malfeitor, que já está cimado esperando um ataque, alguma coisa que vem buscar ele lá. E aí chega a gente assim, cabelo, porque o cabelo da gente é estilo militar, né? Aí a gente chega, vai por ali, digamos que 3 ou 4 homens, ele já está cimado já, ele pode até me receber com bala, mas a gente sai com uma gravata, a Bíblia na mão, né? Literatura, aí olha, aquilo ali é os crentes, é os Bíblias que vem ali, a gente já fugiu, de longe ele já percebe. Ele já julgou a situação e já sabe que a gente não é mal. Então, a aparência influi muito, muito mesmo. Se você olha, para você ver, para fazer uma entrevista, tem um curso para fazer entrevista de emprego, tá? Ele se explica tudo direitinho, como você deve se apresentar, o que você deve falar, como você deve se trajar, como você deve se comportar, o que você deve fazer, todos os detalhes, tá? Então, na casa do Senhor não é diferente. Nós temos que ter aquele cuidado, aquele zelo de procurar nos apresentar da melhor maneira possível, para que ninguém venha nos julgar, tá? Por aquilo que a gente não é, certo? Vamos evitar escândalo, vamos evitar que alguém venha de alguma maneira denegrir a nossa imagem. Quanto mais a gente evitar, melhor. Não quer dizer que o irmão não pode sair de sandália. Se ele só tem sandália, tem sandália, não vai impedir dele evangelizar, tá? Se ele só tem aquela camisa, bota aquela camisa. Agora também deve a ele, a Bíblia diz que nós devemos comunicar a nossa necessidade ao santo. Se está com esse problema e quer sair, chega para o pastor e pastor, eu gosto muito de sair do evangelismo, mas estou passando por uma situação difícil, já estou com vergonha da roupa que eu estou saindo, tá? Me ajude aí, vê o que o senhor pode fazer. O pastor vai movimentar a igreja para ajudar essa pessoa, tá? Então a gente tem que entender dessa maneira. Temos que sair com o melhor que nós temos, certo? Não é que você vai ter que comprar paletó, comprar roupa de primeira marca, primeira qualidade. Não! Você vai sair com a melhor roupa que você tem, entendeu? E Deus vai usar você da maneira que você está. Entenda isso aí. Você entendeu, seu Wilson? Viu? Pronto. Então, vamos lá. Voltar aqui para a literatura. Ei, literatura sempre com um sorriso. Já falei para vocês, né? Vamos ver aqui. Oi, fala seu. Já que peço permissão, e já que o assunto está sendo muito bom e que não está saindo do assunto do pastor.
está dentro do argumento. E a gente sabe que é muito bom a gente aprender e, acima de tudo, ouvir e prestar bem atenção. Eu quero ficar de pé e vou fazer uma pergunta para o assunto Aí veja só, pode ver, né? No assunto que foi argumentado aqui, para esse trabalho aqui, eu estou no padrão ou não? Para esse trabalho aqui, estou ou não? Estou bem vestido, estou no padrão certo ou não? A gente tem que estar ali no padrão. Sim. Para esse trabalho aqui, eu estou além do padrão. Sim. Agora, eu como diabo, pela misericórdia do Senhor, aí eu sou convidado para pregar ali. Aí se eu vier como eu estou aqui, está faltando alguma coisa em mim para que eu possa chegar ali? Eu estou completo. Está vendo? Que para a gente assumir uma responsabilidade como pregador da palavra, como diácono, num trabalho da Santa Ceia do Senhor, se eu chegar assim, eu estou composto, está faltando que é trabalho. Porque o pastor Dário, ele entrou num assunto muito interessante, porque hoje o que o povo olha mais é isso aí. Mas nós que fazemos parte da família de Deus, nós temos que ter raciocínio das coisas. Não devemos misturar as coisas de maneira nenhuma. Na igreja a qual eu faço parte, para eu estar no púlpito, que seja Santa Ceia ou na pregação, eu não posso estar assim, sem gravar. Posso. E agora, no trabalho de oração, portas fechadas, até o pastor vai, que manda camisa, porta fechada. Mas no trabalho sempre aberto, não pode. E a gente temos que prestar bem atenção nisso aí. Eu, para ser consagrado a diácono, eu tive um treinamento entre os pastores da missão 3 meses. E pela igreja eu fui olhado, fiquei sendo olhado. Quem quiser saber mais dos procedimentos do diácono, você abram as Bíblias no livro de Atos, né? No capítulo 6, do 1 em diante, vocês vão ver como é para ser consagrado diácono. E a gente sabe que para evangelizar, no texto que ele falou, é muito bom a gente sair bem, claro. Porque para se trabalhar na obra do Senhor, não tem outra igual nem melhor. Quanto mais a gente fizer o melhor para Deus, aí Deus nos dá multiplicado. Entendeu? Agora, quando a gente, para chegar ao ponto de diácono, a gente tem muita instrução, né, diácono? A gente aprende muito, e principalmente com os nossos pastores. O pastor, além de ser pastor, ele é um professor. Ele sabe. A gente não pode dizer que ele sabe de tudo, porque quem sabe de tudo é Deus. Mas a gente sabe quais são as normas. Amém? Amém. Deus te abençoe. Gostei da dinâmica. Inclusive, quando eu fui consagrado a diácono, eu passei logo na internet e peguei uma apostila para mim. Justamente. Inclusive, quando eu disse na igreja, a mulher do pastor ficou olhando para minha cara e disse: eu tenho que saber o que eu vou fazer. Eu tenho que saber minhas obrigações. Eu tenho que chegar meia hora no olhar banheiro, olhar banco, olhar Ser exemplo. Isso mesmo. Porque chegou o filho de Santiago. Como o pastor também falou, que nós diáconos não é para estar ali não, sentado não. Na igreja a qual eu faço parte, ninguém nunca me vê. Pode chegar o dia que chegar. Ninguém nunca vai me ver eu sentado ali no banco, não feito. Muitos, né? Às vezes até por falta de experiência. Ou preguiça mesmo, porque tem muitos crentes e diáconos preguiçosos que quer tudo na mãozinha, fica ali sentado, mas ninguém nunca me vê eu sentado, ou me vê na porta, só olhando tudo, tanto dentro como fora, principalmente na hora da pregação da palavra. Eu faço questão de quem estiver fora mandar entrar todo mundo. Isso mesmo. Tem que
de outra dominação, como os não crentes. Né? E isso aí é o trabalho do diácono, porque diácono, na palavra diácono, significa o que? Servo. E servo é para servir, é para estar sempre atento. Outra coisa que eu aprendi antes de ser diácono foi fazer o pão da Santa Ceia do Senhor e a preparação da mesa, para quando o pastor chegar já está tudo ali prontinho. Esse é o trabalho do diácono. Além disso, no trabalho da Santa Ceia, levar o quê? A ceia dos que estão enfermos, que não podem. Outra coisa, aqueles que ficam em casa dormindo com preguiça porque está chovendo, porque não sei o que, não pode. O diácono não pode levar a ceia, porque senão fica um costume. Não, o diácono trouxe. É para quem tem enfermo. Né? Agora, só para os que estão trabalhando naquele dia da Santa Ceia e no horário da ceia que ele esteja trabalhando. A gente recebe essa instrução, esta ordem de fazer isso. E ai daquele que não obedeceu o pastor. Amém. Glória a Deus. Dinâmica boa, né, irmão? Era bom que o diácono estivesse aqui, né? Todos eles, né? Graças a Deus que quem veio aprende, né? Glória a Deus por isso. Mas tem Então, que, se a gente for citar isso, a mão mas a verdade tem que ser dita, né? Ainda que não estoure a cabeça, essa é a verdade. Nós estamos aqui para aprender um com o outro, né? Como eu sempre disse desde o começo do curso, eu disse, eu não sei nada, eu simplesmente vou passar para vocês o que eu tenho aprendido, né? Porque ninguém nasce aprendido, né? Eu estou aprendendo mais, e eu tenho dito até a ele, que graças a Deus, porque Deus está me dando a oportunidade de poder participar de um estudo desse, com o pastor Dalvo, porque isso é muito bom. O meu pai sempre, meus avós sempre dizem, a gente tem que guardar o que não precisa agora. Se você não precisa agora, mas amanhã vai precisar. Amanhã vai precisar, porque eu não esqueço muito. O senhor é do tempo, a irmã, ele aqui. Antigamente, no meu tempo da escola, era muito rico sobre esse trabalho de algarismo romano. Tinha aula, tinha tudo sobre isso. Aí eu disse, mas isso aqui não vai servir para nada, não vai precisar. Mas é bom a gente aprender, porque um dia vai precisar. E depois de muitos anos, eu fui fazer uma entrevista na empresa na Transval. Aí veja só, aí fez o crescimento da ficha, tudinho, aí tudo alegre, depois uma redação, e o texto era livre, você podia escolher o que quisesse. Aí eu escolhi a Bíblia, a palavra Bíblia. Aí eu falei, tudo bem, todo mundo fez, mas no rodapé embaixo, sabe o que estava escrito? Data, o dia, a hora e ano, em algarismo romano. Mas foi tanta gente perder, foi tanta gente se preocupar, aí depois de tanto tempo eu precisei. Olha aí. É verdade. Eu precisei, é por isso que a gente tem que aprender hoje, mesmo que não vá servir para você hoje, mas mais um dia você vai precisar. É verdade. É feito esse estudo que o pastor Dalvo está dando para a gente. É verdade. Olha, qualquer advogado, todo advogado e todo mundo que estuda direito, ele tem que aprender direito romano, porque Roma é o berço do direito, entendeu? Então tem que saber tudo sobre Roma, principalmente algarismo romano, linguagem romana, tudo isso. Então nunca pense que as letras romanas, os números romanos, o algarismo romano é ultrapassado. Não, ele pode ser atual para qualquer momento. Para qualquer momento. Aí você vê, pastor, que sobre a redação todo mundo ficou no silêncio, todo mundo fez, e cada casa escolheu o seu texto, mas foi perto disso aí. Foi perto disso aí, tá vendo? Glória a Deus, que o senhor já tinha sido sábio e guardado e o conhecimento primário. Então, entregar a literatura sempre como? De mau humor, não é isso? Sorrindo, certo? Aí alguém pode dizer, irmão, eu estou banguelo, vai ser melhor ainda, porque você vai sorrir tanto quando receber a literatura de você. Tem coisa mais engraçada que um sorriso banguelo. Já pensaram? Eu vi aquele espirrado sorrindo, menino pequeno, né? Sorrindo, sem dentro, né? Engraçado, né? Eu me lembro. Eu vi um sorriso da pessoa banguelo, e eu sorri tanto por causa daquele sorriso, foi mandando da
mas porque é engraçado essa pessoa brigando. Então é só isso para descontrair que a gente está falando aqui. Então, entenda bem isso aí. Tem que dar um sorriso, expor um sorriso, para que todos se sintam bem ao você chegar. Vamos lá. Entrega um folheto sempre sorrindo. Um evangelista nunca irá conquistar uma alma oferecendo-lhe um folheto com a cara, o quê? Fechada. Ou sem o quê? Mesmo olhar para... Jesus te ama. Não pode. Se não, é aquilo que eu disse para vocês. Zelo, tá? Aproveitem essa oportunidade, porque isso aqui é uma ligação, é um elo entre você e a pessoa que você não conhece. Tá? Você não conhece a pessoa da literatura, ela faz muito obrigado, estava precisando de uma palavra, tá? Ela pode também me xingar, mas são mínimos, né? São pouquíssimas pessoas que me xingam por me dar uma literatura, tá bom? Outra coisa, questão da educação e de ética. Às vezes a pessoa vai lhe dar uma literatura e você diz, quer não, eu sou crente. Não, você deve pegar. Deve pegar. Uma vez eu passei, uma senhora espírita, ela veio me dar a literatura dela, e eu peguei e disse, opa, muito obrigado, vou ler com muito carinho, viu? Aí eu disse, deixa eu lhe dar uma da minha também. Aí eu peguei uma da minha e dei para ela. Aí eu li a dela para, claro, aprender, né? E ver o que é que eles usam, né? Agora eu pergunto para você, tinha uma filosofia assim, uma mensagem carinhosa, né? Não era dele, era uma mensagem carinhosa, tá? E a minha, a palavra de Deus. Quando ela ler lá, vai ser tocada, tá? Então, uma vez aí ela passou a dizer, eu gostei. Opa, ela leu, tá entendendo? Então, pegue. Uma vez eu fui dar para um rapaz, lá no juizado de pequenas causas, eu estava lá evangelizando, aí eu fui dar para um homem a literatura. Aí ele fez, isso é o quê? É de crente, é? Eu disse, eu sou evangélico, é literatura, a palavra de Deus. Ele fez, quero não. Vocês não pegam na gente que são católicos. Eu digo, o senhor tem algum aí para me dar? Ele fez, não, vocês não pegam? Não, o senhor tem algum aí para me dar? Aí, pois eu não sei, ele não pegou não. A minha literatura. Fui para a UPA me medicar. Cheguei lá, eu sempre levo um presente. Quando vou para qualquer lugar, eu sempre levo um presente. Novo Testamento, um livro, um folheto, eu sempre levo alguma coisa. Muito difícil eu sair sem nada, muito difícil. As foram nas pressas. Aí eu fui. Aí quando a doutora veio me atender, aí eu disse, doutora, eu levei um livro e dediquei, né, para uma pessoa muito especial. Trouxe um presente para a senhora, doutora. Aí dei para ela disse, que é isso aí? Disse, é um livro evangélico que ela faz. Quer não, eu já tenho minha religião. Hoje ela é doutora. Tá entendendo? Você vai encontrar essas pessoas, mas seu sorriso não pode, tá? Me lembro que ele foi evangelizar em Inajá, sertão, tá? Perto, depois de Arco Verde, por ali, foi embora por ali, Inajá, no sertão que tem. Aí chegamos lá, saí a gente, teve meu colega já estava de Maria. Aí depois ele vai, a primeira literatura que ele dá no interior, o cara pega e rasga na cara dele. Isso aqui é. Ele passou o astral na hora. Ele desanimou e disse, puxa, o pessoal aqui é muito grosso. Digo, opa, começou agora. Calma, vamos embora. E lá na frente a gente foi dando, o pessoal, vem pra cá, entra aqui. Até o bar chamava, o pessoal, vem cá. Terminou, foi 63 almas para Jesus. Entendeu? Então, o diabo, ele vai usar de algum meio para entristecer você, para impedir que você dê isso daqui, porque aqui está a palavra viva, ela está aqui, tá? E essa palavra, quando for lida, vai tocar em quem vai ler. O segredo, a questão é a pessoa ler. Eu oro a Deus, nós devemos orar, tá? Pela literatura e orar para que as pessoas que peguem leiam, porque se elas lerem, elas não serão mais a mesma pessoa. A palavra que tem aqui vai tocar ela em algum ponto da vida dela, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, tem um esqueleto, é uma caveira, né? E aqui tem 10 razões porque me embriago, né? Na nossa linguagem, 10 razões porque eu bebo pinga, na nossa linguagem. Aí o cara vai ler aqui 10 razões porque ele se embriaga. Aí vamos lá, a primeira, porque quero destruir a minha saúde. Ele vai ler, aí ele bebe, bem. Segunda, porque quero fazer a minha família sofrer privações. Terceiro, porque quero
ser mau exemplo para os filhos e perder o respeito deles? 10 razões. Tá? Por que me embriago? Porque quero afastar de mim bons amigos e vizinhos. 5. Porque quero ficar inconsistente, revolvendo-me na lama e no meu próprio vômito. Vê só. 7. Porque quero ajudar a desperdiçar o dinheiro e outros bens que serviram para o bem-estar comum. 8. Porque quero promover crimes, enchendo as prisões e os hospitais psiquiátricos. Veja, o cara vai ler isso aqui, puxa, se ele bebe, meu irmão, ele vai ser tocado, ele pode rasgar depois, jogar fora, dá maior. Vou lá, certo? Pronto, certo, tá aqui. Entendeu, pessoal? Eu levei dessa pro trabalho, eu acaba pegou o aí, deixou lá em cima do balcão. Tá vendo? Ela levou. Então, aí ela vai. Serviu para alguém. Aí ela vai ver, ó, isso. No mínimo ela vai comentar com ele. E vem de longe isso daqui, irmão. Vem lá da Suíça para mim. Suíça. Como já falei para vocês. Chegou agora dos Estados Unidos para mim. Uma fonte nova que a gente descobriu. O rapaz passou para mim. Bonito. Cada literatura grande, folheto assim, feito de jornal. Veio de todo tipo. Coisa linda. Nos Estados Unidos. Tem várias organizações mundiais investindo no crescimento do Evangelho. Tá? É só a gente descobrir, escrever para lá, porque ele manda gratuitamente literatura para a gente distribuir. Tá? Nunca mais eu gastei dinheiro com literatura. Se bem que eu estou dando jeito para o rapaz que ele pega esse material para mim. Eu estou dando jeito para ele. Mas comprar mesmo, nunca mais eu comprei. Então vamos lá. Vamos lá. Entregue o folheto sempre sorrindo. Um evangelista nunca irá conquistar uma alma oferecendo-lhe um folheto com a cara fechada ou sem mesmo olhar para a pessoa. Ponto 2, vamos para outra parte agora. Entregue um folheto debaixo de ore antes, durante e depois de entregá-lo. Os demônios farão de tudo para que as pessoas não e venham a crer na mensagem do folheto para atrapalhar a obra da evangelização. Entendeu, pessoal? Muitos, o diabo vai usar mesmo. Aí a gente tem que orar a literatura. Essa da África mesmo, ele diz para mim, olha, esse folheto, antes de ir para vocês, a gente ora aqui, faz uma campanha de oração, tá? Orem aí por nós também. Então, nós devemos orar pela literatura, tá? Devemos orar para que Deus venha fazer com que as pessoas, quando pegar ela, leiam, para que ela não seja jogada no mar. Tá bom, pessoal? Vamos ler mais aqui. Não force ninguém a receber o folheto. Quando a pessoa rejeitar, não tente forçá-la. Isso só piora a situação. Até porque a pessoa está no direito dela de rejeitá-lo. Se isto vier a acontecer, agradeça de modo gentil e não a ameace com versículos bíblicos ou coisas do gênero. Porque tem gente que é assim, vai dar literatura, a pessoa fala, quer não. Cuidado, viu? Cuidado. Deus se deixa esclarecer, não, e começa. Aquelas piadinhas evangélicas, tá? Cuidado. Você não aceita Jesus, vai para o inferno. Tá cutucando a pessoa, furando a pessoa. Se a pessoa já foi grossa ao ponto de não querer aceitar, está no direito dele. Por que ficar? Não quer. Jesus te abençoe. Muito obrigado pela tua atenção. Tchau. Tchau. Tá? Não podemos ficar assim insistindo, tá? Porque isso aqui não é qualquer coisa, não. Isso aqui é a palavra poderosa de Deus. Se a pessoa não quer, quem perdeu foi a pessoa, eu dou para outro. Certo, pessoal? Diz mais do que assim, não ameace com versículos bíblicos ou coisas do gênero. Embaixo, vamos lá. Número 5. Evangelismo em massa. Os irmãos entenderam até esse ponto em cima aqui? Entenderam? Tem alguma pergunta a fazer? Tem? Tudo ok aí? Bem, pronto. Está com sono não, né, irmão? Essa boca aí é fome, sono ou cansaço?
Se eu não seguro o microfone, chega puxou aqui o microfone assim. Só abriu assim, que tá. Vamos lá. Evangelismo em massa. Eita, aqui é bom. A gente está começando a aprender agora como preparar uma cruzada. Cruzada evangelizadora. A gente precisa fazer isso, não? Vamos lá. Evangelismo em massa. Evangelismo em massa é o ato de levar a mensagem do Evangelho de forma que possamos alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. Pode ser realizado através de cultos ao ar livre, nos templos, nas praças e etc. Comparando o evangelismo com a pescaria, poderíamos dizer que o evangelismo pessoal é a pesca de anzol e o evangelismo em massa é a pesca de rede. Certo, pessoal? Então, quando a gente faz uma cruzada, o evangelismo em massa, primeira coisa, não pode ser de todo jeito. Vai se evangelizar em massa, a igreja em peso vai sair para evangelizar uma área, vai sair 40, 50 pessoas. Tem que primeiro se consagrar, marcar um dia para de jejum todo mundo orar em prol daquele dia, para que quando isto acontecer, lá ao chegarmos, o poder de Deus vai na nossa frente e os demônios já vai caindo e a gente já vai expulsando, livrando as casas para que Jesus possa entrar nessas casas, que são os corpos das pessoas, as pessoas que vão aceitar Jesus, tá? Que vão ser libertas do cativeiro diabólico. Então, devemos entrar em jejum e oração, leitura da palavra, tá? Comunhão completa, perdoe quem tiver de ser perdoado, confesse os pecados, se rasgue na presença do Senhor e diga: me dê unção, poder e autoridade mais e mais, porque eu quero chegar lá e fazer o teu reino crescer naquele lugar, tá? Porque se você sair de qualquer jeito, tá? Você pode passar vergonha, é perigoso. Tem um texto lá em Atos dos Apóstolos 19, é um texto que fala sobre os filhos de... Deixa eu ver aqui. Atos 19, e vou ler o 13 em diante. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos o quê? Dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, tá? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Demônio falando. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, os camaradas, porque conhecia Paulo, o seu pai era religioso, né? E ele, vendo o movimento como se fazia, disse: oxe, vamos também orar por esse, vamos expulsar esse demônio por aí. Aí chegou lá, foi expulsar um endemoniado, e dizer: olha, conjuro-te, ou seja, te mando sair daí pelo nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. O nome de Jesus é quem Paulo prega. Aí o diabo disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e tu quem sois? Tu quem é? Menino de recado, né? Sim. Está dando recado do outro mano. Aí ele disse: vem cá. Pegou 2. Aí diz o texto que ele prevaleceu, sacudiu para lá, sacudiu para cá, mas eles conseguiram se saltar porque a roupa ficou na mão do endemoniado, né? E eles saíram nu gritando pela rua. Vê que vergonha? E foi notório isso para todo mundo.
Então, se não se consagrar e não saber quem é Jesus, não buscar Jesus pessoalmente, de ficar só nessa, irmão, olha por mim lá, meu irmão, olha por mim lá, olha meu presente lá. Esse tipo de gente aí vai passar vergonha. Então, pessoal, devemos estar sempre em oração para sair. Temos que ter esse cuidado para evangelismo em massa, tá? Jejum e oração. Por quê? Nós vamos entrar num lugar que muitas vezes é um terreno diabólico, um terreno do inimigo. E se a gente não estiver preparado, com sabedoria, a gente pode até perder a nossa vida física, saber disso. Me lembro de um pregador que ele foi pregar no interior. E por não ter sabedoria, ele começou a falar mal de Maria. Ele começou a falar mal de Maria. Irmão, ele teve que sair por trás do palanque e sair na mala de um carro, porque a turma se reuniu para matar ele. E agora? E agora? Então, para que falar em Maria? Você está evangelizando o nome de quem? De Jesus. Deixa Maria para lá. Fala de Jesus. Então, evangelismo em massa tem que ter esse cuidado, porque você vai estar numa área estranha, pessoas de outras culturas muitas vezes. Então, qual é o centro da nossa pregação? É quem? Jesus crucificado, certo? É falar de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz, os acontecimentos de Jesus, porque Deus mandou Jesus, a salvação, Jesus Cristo, tá certo? Então, não fale de A nem de B, porque vai causar problema. Eu sempre falo isso, que tem 3 coisas comuns que não se deve discutir: é futebol, religião e política. Sempre dá confusão essas 3 coisas. Essas 3 coisas, você falou, vai dar confusão, porque cada um é um, tá? É política, religião e futebol. Não converse, não discute sobre isso, é perda de tempo, tá? Agora coloque Jesus na história, aí você vai ver a diferença. Então, cruzadas, culto ao ar livre nos templos, nas praças, etc. Comparando, a gente já sabe que evangelismo em massa é uma rede. É aquilo que Pedro fez quando foi batizado, revestido com o Espírito Santo. E ele subiu em um lugar mais alto e pregou para aquela multidão que estava ali. Uma mini cruzada, né? E quando ele acaba de pregar, falando de quem? De Jesus, a quem o povo tinha matado, crucificado, o Filho de Deus. Quando terminou, quase 3.000 almas para Jesus, porque ele foi sábio, tá? Ele usou a palavra certa no lugar exato e ele estava preparado, porque antes dele pregar, ele estava onde? No templo, orando. E aí, Deus se utilizou dele. Quando você ora em prol de tal propósito, pode ficar tranquilo que Deus vai lá, Deus vai tomar a sua frente. Olha, o milagre vai acontecer, não tenha dúvida disso, acredite, tá? Já passei por várias situações que eu disse: meu Deus, eu creio que tu estás aqui, e ele não me abandonou, ele foi fiel comigo. Então, pessoal, evangelismo em massa é lançar rede, é pregar para muitas pessoas. Evangelismo pessoal é pregar pessoalmente para cada pessoa. Isso existe na Bíblia do Evangelho. Ali em Atos dos Apóstolos, mais tem evangelismo em massa e evangelismo pessoal. O Senhor tanto pregava em massa como pregava pessoalmente, como para a mulher samaritana, tá? Pregava sempre em massa e pessoalmente. Então não devemos deixar de fazer isso aí. Ou seja, tem a igreja. A igreja às vezes tem um local que ela sabe, a gente vai pegar e fazer um culto lá no Singapura, exemplo, ali, Singapura ali. Vamos lá. Primeiro vai os ministros, visita a área, vê as pessoas que estão em volta, vê o movimento, tem que ser sondado, tá? Procura ver de onde vai sair energia, tá? O tipo de som que vai ser usado naquele lugar, o volume, analisa tudo direitinho, onde é que tem um sanitário para algumas pessoas também poderem ir se quiser, se precisar, tá? Analisar tudo isso, para voltar a passar para a igreja, todo o sistema, como é o terreno onde a gente vai pisar, como deve falar. E não é pecado instruir o pregador, tá? Acerca do que ele, não é o que ele deve pregar ou vai pregar, mas pelo menos o que ele não deve falar por vontade própria, porque eu sei que tem hora que Deus usa você e você fala algo que ninguém quer que você fale, mas Deus fala pela sua boca e todo mundo recebe e fica caladinho, né? Mas se você falar pela carne só para aparecer, você pode fazer feio. Então devemos ter esse cuidado também, tá? Ó, pessoal, não vamos falar em religião de ninguém. Lá a gente vai pegar e falar de Jesus, tá
servo, porque uma vez, irmão, tinha um culto na minha casa, na casa da minha mãe, lá perto de onde eu moro. E os irmãos, a gente todo convertido, cheio do fogo, né? Aquela novo convertido, sabe como é que é, né? Ele só quer fazer doar, quer pregar o evangelho. Aí pegou o corneta, irmão. Pegaram o corneta na avenida, assim, na frente de casa. Pegaram o corneta e botaram pro lado de lá, assim. Você sabe que corneta, o som sai com uma faca, né? Aí botaram o corneta pra casa do gordo que tem lá. Lá o corneta, irmão, aí começou. A gente começou a flutuar, irmão. Daqui a pouco já veio o gordo saindo pelo portão. Ei, irmão, cá, aí eu fui lá. Meu irmão, olha, tudo bem aí, continue aí, mas pelo amor de Deus, olha. Bota o negócio para outro lugar, rapaz. Bota ele, eu estou que não aguento ali, meu filho. Aí eu chamei o irmãozinho, vê bem, falta de sabedoria. Eu chamei o irmãozinho, né? Falta de sabedoria do irmão. Irmão, o amado ali está reclamando porque a zoada está todo dentro da casa dele, está perturbando ele ali. Aí o irmãozinho, isso é o diabo. Aí daqui a pouco o irmãozinho tem a oportunidade. Quando o irmãozinho tem a oportunidade, meu irmão, o irmãozinho, eita, que o diabo está se levantando, mas você é fogo. E tome, meu Deus do céu. Que vai a Pai de Jesus. Olha bem a situação. Então, não podemos afrontar ninguém. Todo mundo tem razão. Você está incomodando lá, baixa mais, tá? Muda o lado e coordena, meu irmão. É para lançar o som longe. E aí mudou para a casa do cara lá. Eu estava entrando no terraço pela casa dele. Como é que o cara estava? Então, a gente tem sabedoria da direção do som e o irmão tem sabedoria de receber o pedido do homem, a correção do homem. E aí chamou o pobrezinho de diabo, ainda bem que ele não ouviu, né? Porque senão ele dizia, vou mostrar para você agora o diabo. Aí, né? Ele poderia fazer isso. Aí, graças a Deus, hoje a gente tem muito amigo, né? A gente se considera muito, tá? E ele se lembrou e disse, irmão, foi irmão, que era ali eu digo, era eu. Eu lembro da gente de algum lugar. Eita, agora é. Entendeu? Então, para a glória de Deus, a gente fica muito bem, né? Oi. Como é que eu trabalho de evangelização? Um alto assim, você é evangelista. Aí vai fazendo que trabalho foi feito com uma mesa, mensagem pregada. Aí no final eu vou indo embora. Aí eu pego o microfone e sou bem alto. E só orar, agradecer a Deus. Aí eu me entendo. E também a pessoa que toda essa nossa semana eu sou uma. Eita, meu Pai do céu. Olha pra ele. A pessoa toda essa nossa semana que nessa localidade. Meu Deus do céu. Que situação, vê, abençoa todas as almas cebosas dessa localidade que o camarada namorou. Que situação? Meu irmão, ele foi recebeu a oportunidade para orar agradecendo o trabalho, o final do trabalho. Então, é justamente isso que a gente está aprendendo aqui, entendeu? É como a gente deve se comportar em lugares, tá? Para levar a palavra de Deus, porque a gente vai sair para criar inimigo, a gente vai conquistar amigos, certo, pessoal? A gente vai conquistar, a gente vai fazer amizade, a gente vai granjear riquezas com nossos amigos que nós vamos conquistar com a palavra de Deus. Serão nossos irmãos, serão nossa família. A gente vai buscar ele que é para nos ajudar também, tá? Vamos chegar no céu junto. Então, pessoal, temos que ter esse cuidado. Eu estava conversando com uma pai do advogado, e aí ele perguntou a mim, irmão, se a gente for evangelizar dentro do homem, e se alguém mandar a gente se calar? Primeiro, o erro está em você não pedir permissão. E você vai incomodar a pessoa. Tem pessoas que não querem ser evangelizadas. Mas você pedir permissão, no mínimo, a maioria vai querer. Vai ter um ou dois que vai se levantar que não vai querer. Mas se ele pedir, você tem que calar. Primeiro porque você tem que ter educação. O povo de Deus tem que ser educado. Eu vim aqui no ônibus do Barro Almeida, Barro Marqueira, 4h30 da tarde. Aí o irmãozinho foi com o dedo de
pregar a palavra, vai ter que vir dessa vida. Não vai pregar não, se tu quiser descer, o Vitor desce. Eu estou a maioria dos passageiros, principalmente quando eu sou crente. Se tu não quiser o Vitor desce, o irmão vai pregar. Já maioria, né? Quer dizer, ele pediu permissão. Se ele pediu permissão, ele já se humilhou. Pediu permissão, cara. Se tu não quiser o Vitor desce. O irmão vai pregar a palavra. Prega aí, irmão. Tem gente que faz assim, né? Tem gente que fala assim, agora se você chegar e não pedir permissão, qualquer um pode mandar você se calar. Isso é normal, chegar assim, não, porque você pedir permissão, peça permissão. É porque quando a gente vai evangelizar, a gente pergunta, aceita a palavra, aceita uma literatura, é isso, não é chegar de todo jeito não. Se Jesus diga, eu estou a porta aí embaixo, abre se quiser. Me lembrei de um pastor colega meu, um pastor que eu estava ouvindo ele não conhecia não, ele é de nós. Aí ele disse que subiu no ônibus e começou a pregar. Aí o cara disse, ei, cala a boca, ele disse, eu paguei a passagem do meu dinheiro. Cala tua boca, então me deu dinheiro do meu passagem, não. Situação. Então, tem muitos casos como esse, né? Que a gente vê aí acontecer. É uma questão de educação, questão de ética, sabendo, porém, que na maioria das vezes a gente pergunta, né? Mas as pessoas nem sempre respondem, né? Fica calado, né? Fica calado. Eu viajava com uma entrevista aqui da Pedrosa, o irmão, todo dia de manhã, a gente agora, eu ia ter praticamente o cobrador de margem de cliente, não é passageiro, que viajava com ele todo dia. Mas ele foi obrigado a tirar os itens, ele desligou o rádio, o som dele, que só ele via que o dinheiro louco, porque o pessoal estava ligando para a garagem reclamando dele. Quer dizer que isso existe. Pessoas que se sentiam incomodadas, como não queria mandar ele desligar dele, porque alguns iam ser contra, aí ligava para a garagem. E ele teve de ligar o som para ele teve. E já outras pessoas você deve, o que eu aconselho muito é você ter uma boa introdução, é você saber chegar, tá? Quando você começa, você pode ser que você não peça permissão, mas você pode chegar com a introdução que todo mundo vai ficar assim, ó, parado olhando para você. Já vi várias pessoas chegarem, olha, pessoal, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Mesmo assim, você pede permissão. Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Uma boa tarde, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer aqui para vocês que eu estou aqui em nome de Jesus. Não vim pedir nada, tá? Não quero nada, pelo contrário, vim trazer para vocês, tá? Venho trazer uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de alegria, porque nesses últimos dias, tá? Tem acontecido muitas tragédias, muitas coisas ruins. Muitas vezes em nossa volta tem pessoas que só querem ver o nosso fim antes. Aí, ó, começa uma boa introdução. Aí, de repente, você introduz a palavra e foi bem anunciado, entendeu? É ético também perguntar, porque depende do tipo de local que você esteja. Você pode pegar um ônibus de subúrbio, aquela bagunça, a turma naquela você. Se você for pedir para pregar, ele vai nada, não tem nada aí, não tem nada, entendeu? Mas se você está num ônibus de viagem, de luxo, e aí? Você vai levantar e pregar assim? Não. Você pode fazer como ele está falando aí. Pessoal, eu tenho uma mensagem de Deus para entregar nesse lugar. Os passageiros desse ônibus permitem que eu fale em nome de Jesus? Aí, tá entendendo? Pode acontecer, vence a maioria, tá? Mas tem outro lugar que você, com uma boa introdução, você não precisa nem pedir permissão, certo? Você já vai entrar e eles vão lhe receber, vão acatar, vão receber a sua palavra. Então, pedir. É aquele tipo de coisa. Para toda regra existe uma, certo? Então, o Espírito vai dizer como você deve fazer, tá bom? Então, precisamos o quê? Ter amor e entender que não devemos mexer com a religião de ninguém, nem machucar ninguém, tá? Nem ofender ninguém. É falar de Jesus, tá bom? Então, alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Tudo ok? Tá entendendo, Antônio Roberto Diabo? Tá entendendo? Tá bom? Nunca falo da religião de ninguém, tá bom? Aí às vezes eu falo em religião quando a pessoa muitas vezes diz para mim assim, eu sou católico.
Eu digo, eu também sou. O senhor não é evangélico? Eu digo, eu sou católico. Existem 2 tipos de católico, é o espírito. Parado lá, pronto. Então, a palavra católica quer dizer universal, tá? Cruzada evangelística. Vamos ver? A cruzada evangelística proporciona a oportunidade. Vê aí essas crianças aí, Jó. Essas crianças, Jó. A cruzada evangelística proporciona oportunidade para que toda a igreja esteja unida com o propósito de ganhar o quê? Para Cristo. Desta forma, todos poderão ser úteis, pois são várias as atividades exigidas para a realização de uma cruzada evangelística. Primeiro, oração. Que mais? Divulgação. Que mais? Versão do tratado. Que mais? Distribuição de literatura de convite. E limpeza e arrumação do local onde será realizado o evento. Enfim, há trabalho para... Não pode ser para um. Não pode ser só para um. Todo mundo tem que estar unido. Certo? Não adianta eu querer aparecer, fazer mais do que os outros. Não pode. Todo trabalho a gente tem que fazer com união, dando as mãos. O trabalho do Senhor não tem que ser feito sozinho. Nem Jesus tem que trabalhar sozinho. Tá? Então, devemos nos unir, chamar as pessoas, convidar. Tá? Eu fico olhando e digo, meu Deus do céu, lá, aquele culto ali debaixo do mercado onde a gente faz ali. Eu digo, rapaz, a igreja só vem quando o pastor. São poucos, vem 4 ou 5 por vontade própria. Agora, às vezes que eu vi que diz que o pastor disse para ir, oxe, encheu e chamou a atenção, viu? No mercado ficou assim, as pessoas veio tanta gente da igreja, da minha e da de lá, que veio quase outro tanto da igreja do lado de fora para ver o que estava acontecendo. O culto como ficou bonito, ficou gostoso. Que os corais louvavam, as mulheres faziam gesto, as saudações, tudo bem apurada, aquela coisa, aí era glória, aleluia, descia o fogo. Que coisa gostosa quando a igreja está presente, tá? Mas ultimamente é 10, é 8, é 5, 3, 4, Jesus, tem misericórdia, né? E o dirigente fica lá, irmão, vamos pessoal, tá nem aí, só vem quando o pastor. Aí a Bíblia diz lá em Lucas 17:10 que essas pessoas são o quê? Inúteis para Deus, porque todo aquele que faz o que lhe é mandado é inútil. Então eu não posso fazer só o que é mandado, tá? Eu estou numa igreja, tá? Aí lá a igreja evangeliza só naquela área, eu vou ficar repetindo só ali. Não, onde eu passar eu tenho que evangelizar. É como, por exemplo, Itapissuma, nasceu do meu acréscimo, eu excedi ali, tá? Então isso é qualquer um de nós. Nós não podemos ficar a mercê só da igreja ali onde ela está, local. Não, nós somos a igreja do Senhor, tá? E Ele, aonde a gente passar, leva a mensagem de paz, a palavra de Deus. Então, pessoal, temos que exceder na nossa justiça, tá bom? Temos que falar do amor de Deus por onde a gente passar e não nos calar, porque tem muitos irmãos que só faz o que o pastor manda, pelo amor de Deus. Menino, parece que o pastor está com controle remoto. Vai para lá, vai para ali. Controle remoto. É o crente movido por controle remoto. Só se move quando o pastor manda ele fazer. Isso é inútil, serve não. Se o pastor não tiver, pronto. Ele não faz nada. Então, crente verdadeiro, discípulo de Cristo, é aquele que ele é dinâmico. Independente do pastor estar ou não, ele está ali. É por isso que eu ensino aos meus obreiros que estão comigo na obra, que não dependam de mim. Ensino para que ele, sem mim, ele possa desenvolver um culto, possa orar por um endemoniado, possa ir para o evangelismo, tomar frente, tá? Ele tem que depender de mim, não, ele tem que depender, de Jesus, tá?
pastor, ele vem, cumpre a tarefa dele, nos ajuda, nos auxilia, é bom que esteja na frente, mas eu não posso depender do meu pastor. Eu tenho que depender de Jesus, porque meu pastor não pode estar em todo lugar que eu estou, mas Jesus está. Então temos que ter esse cuidado, tá? Para que a gente não venha, porque eu conheço seu Wilson mesmo sabe. Conheço pastores que levantam o obreiro e o obreiro fica ali sentado. O obreiro sentado, não cresce. Não cresce. Tá? Tem chegado alguns obreiros que eu fico olhando assim, meu Deus, esse obreiro precisa de ensinamento. Porque o pastor que levantou ele não instruiu, não ensinou, não disse o que devia fazer. Aí o obreiro entra, chega na cadeira e senta. O culto acontecendo, um monte de coisa precisando, às vezes um som de microfonia, o auxiliar ali precisando, e está lá o obreiro sentado. E agora? Entra um bêbado na igreja, quantas vezes eu estava lá no mercado, culto público, que a gente está ligado nesses cultos, ao alívio, porque pode chegar um bêbado, o diabo vai usar de vários artifícios para tentar trabalhar. Tá? E eu fico ali, mantendo a guarda. Eu, como pastor, às vezes eu vi diácono, pessoas obreiras, que estavam lá, chega o bêbado para ele falar que o bêbado só vive com o pregador. É feito na igreja. O menino só chora na hora da palavra. É incrível. Pode ver, o menino fica o tempo todo, quando chega na hora da palavra, o menino chora. É incrível. Né? E o bêbado, no culto ao alívio, ele só vai para o pregador. Só vai para o pregador. Aí ele está ali fazendo segurança do pregador, para o pregador ter liberdade. Aí eu fico olhando, às vezes, eu tenho que fazer segurança do pregador lá. Chega o bêbado, já estou tirando o bêbado. Mês passado eu levei uma sacudida de um lado. Chega aquele choque, eu digo, meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo disse, tem calma, ele quer mexer contigo, calma. Aí eu me aquietei assim, porque ele estava perturbando mesmo. E eu fui tirar ele e ele assim, ó. Sai daqui, tá entendendo? Então, já ia ali, já não era mais demônio, já era safadeza. Porque no outro dia ele se lembrou. Se fosse demônio, ele não se lembrava. Tudo que a pessoa faz endemoniada, ela não se lembra. Se lembrou, é porque não era demônio, era ser vergonhice. Certo? Então, ele se lembrou no outro dia, eu digo, ó, tá vendo? Eu digo, no dia que você vier aí, fazer aquilo que você fez, eu disse para ele, eu vou chamar a polícia para você. Disse para ele. Aí ele disse, nada, foi embora. Venha, nunca mais ele veio. Tá? Porque se fosse um demônio, em nome de Jesus, ele caía. A gente está ali com a autoridade de Deus. Se ele não caiu, é porque não é demônio. É ser vergonhice mesmo. Tá? Então, tem algumas igrejas aí que, ó, junta na mãozada. A gente não age assim. Porque temos que entender uma coisa. Por trás de um bêbado, pode ter um coronel, um major, um soldado e um matador. Um marginal. Por trás dele tem alguém da família. E que não vai querer saber ou entender que ele estava perturbando. Vai olhar que você bateu nele. E aí, meu irmão, pode perder para quem quer. Você vai perder a sua paz. Então não podemos bater, nem esmurrar, nada. É tentar tirar da melhor maneira possível, com calma. Tá? Se estiver perturbando demais, é 190, está aí para isso. Ligar para a polícia vir e mostrar que a polícia resolve, se for o caso, mas está ali em espírito de oração para que isso não aconteça, certo? Porque vai acontecer, o diabo sempre vai trazer alguma cobaia para tentar perturbar, e a gente tem que estar ligado no céu, certo, pessoal? Então vamos ter esse cuidado. Confecção de cartazes, distribuição de literatura e de convite, limpeza local, tal e tal e tal. Enfim, há trabalho para todos. É aconselhável que sejam distribuídas tarefas por equipes. Olha, organização. Por exemplo, equipe de divulgação, equipe de recepção, tá? Equipe de conselheiros e etc. Tá? Além disso, as congregações circunvizinhas deverão se unir para a realização do evento. Várias congregações poderão conseguir juntas o que uma não conseguiria fazer sozinha. Ô irmão, era tão bom que isso acontecesse na prática, né? Mas as igrejas não querem se unir, querem ser independentes. Tá? Às vezes
Eu já vi pastores que dizem assim: eu não vou para tal culto, não, tem aquele culto lá que está lá e a igreja tal, não vou dividir com ninguém não. Puxa, e o serviço do reino? Ainda está. Eu, quando estou pregando, às vezes eu digo: ó, pessoal, eu sou pastor, mas eu não vim aqui buscar ovelha para mim não. Eu vim aqui buscar ovelha para Cristo. Agora, se você quiser ir para a igreja que eu estou lá, para mim vai ser uma honra me ensinar e ajudar, tá? Mas eu estou fazendo o serviço de Cristo, para Cristo, tá bom? Então, temos que entender, amados, que essa placa aí não vai para o céu não. E que tudo que a gente fizer para a obra de Deus, nós vamos receber. Porque a Bíblia diz que o vosso trabalho do Senhor não é vão. Eu passei aqui, lá em frente ao mercado, estavam fazendo lá, levantando uma tenda. Tinha poucos homens, eu parei a moto, desci da moto e fui ajudar. Tá? Aí alguém disse assim: o senhor é desse lugar aí, dessa igreja? Eu disse: olha, o CNPJ é outro, mas o patrão é o mesmo. Certo? Aqui é o meu patrão meu. Pronto. Calei a boca. Por quê? Não é a igreja do Senhor? Uma vez os discípulos vinham e disseram para o Senhor: Senhor, nós encontramos um camarada ali expulsando demônio em teu nome, usando teu nome. E nós dissemos: pode não, está errado. Aí o Senhor disse: por que o repreendesse? Quem não é contra mim, é por mim. Tá? Até esses que a gente vê nessas igrejas por aí, que estão mais cuidando disso, tá? Deus vai ter com eles. Deus não manda destruir não, deixa eles. Porque de um jeito ou de outro, eles ainda estão contribuindo para com o Evangelho. Porque lá eles estão falando o nome de quem? De Jesus. E o apóstolo Paulo disse: não importa de que maneira está sendo anunciado, importa que o nome de Jesus está sendo anunciado. Não importa que eles estão pregando, importa que o nome de Jesus está sendo anunciado. Então, deixa eles, deixa. Jesus disse que ninguém pode arrancar, não. É o joio, só no tempo que ele vai arrancar. Amém, meus irmãos? A cruzada evangelística é a guerra contra Satanás, uma batalha para libertar os cativos. Por isso a igreja deve estar pronta, não apenas no sentido estrutural, mas principalmente no sentido espiritual, tá vendo? Por isso a igreja deve dedicar tempo suficiente para a oração e conscientizar os participantes que durante o evento estejam preparados para enfrentar as o quê? Seja através de pessoas embriagadas, seja através de pessoas o quê? Ou outras investidas semelhantes, certo? Então, o que não é a cruzada evangelística? O que não é? Muitas igrejas não alcançam êxito na cruzada evangelística por confundirem a cruzada evangelística com outros eventos. Por isso, gostaríamos de lembrar que a cruzada evangelística não é o quê? E o que mais? Comício. O que mais? Piquenique. Ponto de encontro. Cruzada não é para isso. E a gente vê aí, tempo de eleição, né? Eles fazem a cruzada e no final apresenta. Ou seja, o propósito ali não era Deus. Deus está sendo só uma isca. O propósito ali é apresentar o homem. Não é isso? Pode ver. Por que ele não faz nos outros dias? Porque ele não vem de longe nos outros dias. É pouco. Mas no tempo de eleição, eita, ele vem virado. Então, o propósito ali não é para Deus, é para o seu próprio eu. Tá? Teve proveito? Teve. Não conhecer, você salva. A palavra que saiu é viva, vai fazer efeito, mas eles em si, Deus vai cobrar, Deus vai requerer. Certo, pessoal? Então, a cruzada não é comício, a cruzada também não é show. Eu já vi meninas cruzada, irmão, era tanto louvor. Era banda disso, banda daquilo, banda disso, banda daquilo, banda disso, banda daquilo, banda disso, banda daquilo. Quando chegou na hora da palavra, 15 minutos. E olha que já vieram dar já, depois das 10 e pouca, aí o povo já estava fadigado e foi embora.
E aí? Cruzada não é show, é um culto. Então, se é um culto, deve-se ter um momento inicial devocional, o momento da adoração prestada por cada um, tá? E depois a hora da palavra. Então, não é show para dar banda tal, vem muita banda, vem, mas deve já se pensar nessa questão do horário. Se é muita banda que tem, então começa mais cedo. Tá? Vem muita banda, começa de 6 horas. Olha, banda tal, tem que chegar de tal hora. Banda tal, tem que chegar de tal hora. Pronto. Ou então vamos sorteio, olha, tal banda vai chegar de tal hora, que é para louvar de tal hora. Pronto. Tudo certinho, vai cair tudo certo na hora certa. Aí eu fui lá para o pé, eu fiquei tem que bater, não sei o que. Ninguém estava para o Rio para lá. É o show, né? É o showman. Chama assim, show do homem. Olha, esse show que eles fazem nesse grande clube, só misericórdia. Porque o crente mesmo ele não vai. Tem o forró gospel, né? Tem as bandas de rock gospel que só misericórdia. O crente mesmo, usado pela unção de Deus, ele não vai. Vai não vai perder sua noite ali não. Tá? Então, porque eles são pessoas louvando em troca de dinheiro, não é para salvar a alma. É verdade. Aí você vê, ele vai mais jovem. É ponto de encontro. Só vai jovem. E quando o jovem sai, imagina a anarquia que tem. Pronto, essa cruzada de jovem que teve agora da Assembleia, eu estava ali na encruzilhada. Passou o ônibus do Alto Refúgio, parecia que eu tinha ouvido do pagode. A anarquia que estava dentro do ônibus. Tá vendo? Aí, como é que fica o nome de Deus? Escandalizado. Isso é crente dentro da igreja. 11 horas da noite. E era 11 horas da noite, estava na encruzilhada, que tinha largado do plantão, estava na encruzilhada esperando o ônibus. Para terminar, isso aqui, show, comício, piquenique, um monte de comida, né? Todo mundo com latinha de guaraná na mão, comendo, bolo, aquele negócio todo. É para adorar ou é para comer? É para dar lugar ao espírito ou a carne? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e no espírito, né? Então, a gente vê aqui, piquenique, ponto de encontro, lá a gente se encontra lá a gente vê como a gente faz, ponto de encontro. Então, isso não deve ser feito, deve ser passado para a mocidade da igreja, deve ser passado em reunião, para que isso não venha acontecer. Amém? Chamar nosso irmão aqui, deixa eu ver, nosso diácono Antônio, para louvar o hino e a gente recolher a oferta na semana que vem. Então, parou aqui para a semana a gente dar início, quando a gente continua esse texto aqui. Salve a Deus, Papai Senhor.